Olá! No programa Lição de Casa de hoje, você vai conhecer um pouco sobre o conceito de globalização. Vamos abordar como esse fenômeno transforma a educação, interfere nas práticas culturais de uma sociedade e quais os efeitos que provoca no planeta. Para falar sobre esse assunto, convidamos a coordenadora do curso de Pedagogia da UNAERP, Amalie de Angelis Mussi. Outra lógica, eu vou continuar e vou desenvolver um processo profundo de alienação. Justamente. Né? O professor de Filosofia, Nando Araújo. Então, veja, nós temos uma tecnologia que destruiu, lógico, temos muitos benefícios, né? Mas a gente está apontando aqui primeiro... E o professor de Biologia, Caio Thales Álvares da Costa. Como que esse mundo globalizado pudesse pensar globalmente o meio ambiente. Assista e saiba o que você pode fazer para começar a melhorar o lugar onde você vive. Bom, hoje nós vamos discutir a questão da globalização, meio ambiente, educação, né? Acho que é uma discussão muito rica e necessária, né? Acho que a gente podia começar conversando um pouco sobre o que nós pensamos sobre globalização. Certo. Eu inicio, então? Essa palavra é uma daquelas palavras que é da moda, né? Que está assim, na moda. Todo mundo fala assim, globalização, né? Para alguns é um caminho inevitável, um caminho para a felicidade, para outros, na verdade, acaba sendo uma ideia que gera mais assim, desigualdade social, pobreza, enfim, mas de um modo geral, a gente entende esse termo, se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer globalização da comunicação, da economia, da informação, né? Então a gente entende como um mundo supostamente ligado, interconectado e integrado, caminhando para algo bom, né? Vamos dizer assim. Mas eu gostaria de apontar um aspecto aqui. Uma das questões para a gente pensar o termo é a redução do tempo e do espaço, né? Então, o tempo é uma coisa evidente, né? Você se comunica com as pessoas lá no Japão em tempo real, enfim, isso é algo positivo. Mas um aspecto negativo que eu vejo, não somente eu, né, mas tantos outros teóricos, é a questão das empresas, que hoje mais elas não têm um espaço fixo, né? Uma empresa pode estar na Ásia, pode estar... A concepção de espaço de trabalho. De trabalho, pode estar na América Latina, pode estar na África, e isso de uma certa forma gera um não comprometimento, por exemplo, dos acionistas, né? Então, quando a gente fala de uma empresa que está na Ásia, então nós temos acionistas lá, né? O acionista, ele não está ligado à localidade. Então, falar do mundo assim globalizado é falar de local e do assim global. Quando uma empresa se instala, e o acionista ele é o sujeito que está colocando o seu dinheiro ali em termos de assim, capital, o acionista ele quer lucro, né? Sem dúvida. Então não gera responsabilidade, um possível impacto ambiental ou impacto assim, social. Então eu vejo a ideia... Responsabilidade com a comunidade. Com a comunidade local. Então o mundo assim globalizado... Nem comprometimento com a comunidade, porque ele... É cidadão do mundo. Não pertence a justamente. Ele não se vê ali, né? E como acionista, ele quer lucro, não é mesmo? O dinheiro dele quer assim, retornar o máximo lucro. Então, esse é um dos aspectos que eu vejo negativos desse mundo globalizado, né? Nessa questão da redução desse espaço, né? Dessa mobilização que as empresas têm, né? Quando você chamou atenção em relação ao tempo, que realmente hoje a gente fala em tempo real, Skype é uma beleza, uma forma de comunicação que elimina distâncias. Ao mesmo tempo, o uso do tempo ficou muito escasso, né? Você tem tanto acesso a tanta informação, acesso a tantos meios de aproximação mesmo, que você não sabe mais fazer uso do tempo. Nunca se viu em outro tempo, em outra época, se falar que hoje a gente não consegue fazer mais nada dentro de 24 horas, não é? E não consegue mesmo. Por mais que a gente tenha esse cruzamento de dados, essa facilidade, nós não estamos conseguindo administrar coerentemente esse tempo. Porque, de certa forma, também a quantidade de informação recebida ficou muito grande, né?
E a gente acaba se perdendo um pouco nessa amplitude de informação, nessa grande amplitude de informação que a gente recebe, né? A gente é obrigado a receber essas informações, porque senão nós ficamos desatualizados. Nós somos pressionados, né, de certa forma, a ficar sempre atualizado nesse mundo globalizado. E aí o tempo fica pequeno, né, no dia a dia, as 24 horas já ficam escassas para a gente. Mas eu concordo que o conceito de globalização é esse mesmo. Eu acho que é essa questão de integração de mercado, principalmente na área da economia, né? Também a gente não pode deixar de lado que nós temos consequências boas desse processo de globalização, né? Acho que o investimento nas pesquisas, a própria ciência, a área de engenharia, telecomunicações, teve um avanço fantástico, né? Por outro lado, o meio ambiente, não, professor? O meio ambiente, ele se contrapõe um pouco, né, segundo algumas linhas, né, ao desenvolvimento econômico, né? Quer dizer, existem os ambientalistas radicais e existem também os defensores do desenvolvimento econômico, também acabam sendo radicais, né? Então, essas duas linhas, elas acabam se contrapondo, né? A ponto de os ambientalistas serem contra o desenvolvimento econômico em prol do meio ambiente, né? E os que defendem o desenvolvimento econômico serem contra os ambientalistas por prejudicarem o desenvolvimento econômico, né? Quer dizer, ou seja, cria é claro, né, o ideal seria, aí surge uma nova palavra chamada sustentabilidade, né, que é você propiciar um desenvolvimento econômico sustentável, ou seja, devolver para o meio ambiente aquilo que você está retirando dele, em palavras curtas, né? Que vem agora ao encontro, né, do que o Nando estava falando, né, que as pessoas que vão, né, as empresas que se instalam em determinado local, eles não estão envolvidos com aquele local. Isso dificulta você a criar uma sustentabilidade, né? Que é você realmente se preocupar. Aí surge uma nova palavra, que é a sustentabilidade social, né? Que é você, primeiro, dar condições para os habitantes de uma determinada área, mínimas de sobrevivência, para depois você aplicar a sustentabilidade ambiental, né? Eu concordo. Mas aí a gente tem um grande ponto aí também, falar dessa questão da globalização, as empresas e tal, a gente está falando, na verdade, do sistema capitalista. Sim, né? sim. Então a gente acaba caindo na discussão capitalismo, né? Que é muito engraçado isso, quando você começa a exercer uma crítica ao sistema, logo rotulam você de alguma coisa. Qual é o rótulo? Comunista, socialista, anti-americano, não é? Mas não é, a questão não é essa, né? A questão é que eu penso que tem que ser discutida hoje a questão sobre as consequências de um capitalismo no modelo que a gente tem hoje, né? Que vem do liberalismo e tal, né? Então, a gente entende isso daí tudo, mas eu acho que a questão ambiental ela é muito mais profunda, né? Aliás, a questão social também, porque precisa de uma reformulação do sistema capitalista. Veja o problema que a gente tem. E essa reformulação do sistema capitalista é algo que precisa de muita força, muita energia. Primeiro precisa querer, né? Eu acho que eu não vejo um pouco essa vontade. Uma das soluções propostas, né? Inclusive faz parte, inclusive, de umas das